Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e o tema de hoje do nosso bate-papo do dia é sobre a saúde da coluna. São frequentes as queixas durante a realização de atividades domésticas, como por exemplo, cozinhar, arrumar e limpar a casa, lavar roupas, estender no varal, cuidar do jardim ou cuidar das crianças. Todas essas atividades exigem um esforço físico diário e submetem o corpo a posturas arriscadas para a estrutura do organismo, como a coluna vertebral, quadril, joelhos e ombros. É preciso ter atenção ao posicionamento do corpo na realização dessas atividades, a altura dos móveis, o peso dos objetos, enfim, a ergonomia, já que a casa também é um ambiente de trabalho onde permanecemos por um tempo muito longo. Hoje estamos recebendo o fisioterapeuta Hércules Matos, que vai nos dar algumas dicas de como podemos realizar essas atividades utilizando movimentos corretos e postura também. Hércules, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom, primeiro para a gente entender esse nosso assunto de hoje, que é muito comum a gente bater papo a respeito desse assunto, a postura correta, na hora de realizar essas atividades. Sim. Porém, na hora de colocar em prática, a gente acaba esquecendo com a correria do dia a dia, né? Com certeza. Então, para a gente entender esse assunto, eu gostaria de pedir ajuda da nossa tela interativa para a gente explicar o que é a coluna vertebral e como ela é dividida. A coluna vertebral, ela é dividida entre a região cervical, região torácica, lombar, a região sacral e o cóccix. Mas geralmente a região que mais acomete problemas e leva a ter disfunções, que é a queixa principal que aparece no dia a dia, é a região lombar e a região cervical. Porque essas regiões são regiões que têm movimento do nosso dia a dia. Então virar o pescoço, abaixar, se eu vou inclinar para pegar algum objeto. Então são regiões que têm movimento. Então essas regiões são as regiões que têm maior queixa que aparece no dia a dia. Ou aparece osteófito, que é o famoso bico de papagaio, diminuição do espaço vertebral, desgaste, e a famosa hérnia de disco, que é a grande queixa que gera muita limitação no dia a dia, até afasta o pessoal do trabalho. A região torácica é uma região de proteção, que a gente fala que ela protege os órgãos. Então é uma região que não tem muita mobilidade. Mas devido à cifose, postura errada, ela acaba também gerando dor por tensões musculares. Existem alguns fatores de risco que ajudam, de certa forma, ao surgimento dessas dores, seja na cervical, na lombar, entre outras áreas, como nós citamos também. Por exemplo, a idade influencia muito nisso, né? Porque a gente já realizou essas atividades com posturas inadequadas a vida toda, cerca de 30 anos, 20 anos, e isso vai aparecendo na terceira idade também, né? Não, com certeza. É que assim, a gente tem todo mundo vai ter um envelhecimento fisiológico. Só que se a gente cuidar da nossa saúde, trabalhar de forma preventiva, a gente vai ter uma velhice com uma qualidade melhor. Então vai correr um risco menor, porque todo mundo vai passar por um desgaste ósseo, perca óssea, rigidez da cartilagem. Tudo isso é normal, mas só que se a gente não cuidar, a gente pode ter uma velhice com bastante patologias e problemas. Só que hoje em dia a gente vê que sintomas que a gente considerava que apareciam mais na velhice, hoje está aparecendo com uma criança. Às vezes tensão muscular no trapézio, que ia acontecendo só com adulto, hoje criança já tem essas tensões. Então, assim, a gente às vezes mistificar só com idoso que vai prejudicar, não. Hoje em dia, com essa vida corrida, criança cada vez mais ficando o dia inteiro na escola, computador, videogame, não brinca mais. Então, tudo isso está prejudicando. Então, hoje em dia, essas dores não têm idade. É lógico que com o envelhecimento fisiológico, o desgaste que tem, que a gente vai tendo com o passar do tempo, isso aí pode prejudicar. Vai agravando. Vai agravando. Né? Agora, além da idade também, que hoje a gente tem uma faixa etária bem ampla aí, desde a nossa primeira infância até a terceira idade realmente, o que pode contribuir para o surgimento dessas dores? Pode ser principalmente sedentarismo, questões hereditárias, postura que já vem, a parte hereditária, doenças autoimunes,
postura errada no trabalho, ergonomia errada, movimentos repetitivos, às vezes determinadas cirurgias pode acarretar uma alteração postural e vir a desenvolver problemas. O cigarro de forma indireta também vai influenciar. Então são vários fatores que podem gerar a desenvolver essas alterações, essas dores, esses problemas na coluna. Bom, mas para a gente entender e conseguir explicar para a dona de casa, agora eu vou pedir a ajuda da nossa tela interativa para falar sobre esses movimentos errados que a gente acaba realizando nas atividades domésticas, diárias, que a gente não dá muita atenção, mas que com o tempo realmente vai aparecendo essas dores, que para a gente é sem explicação, mas que para o nosso corpo tem sim, né? O que a gente pode verificar aqui nessa tela? Porque assim, as dores elas vão acontecer assim, quando ela já aparece, é porque vários movimentos errados, situações de postura errada, tensão muscular errada, já foi acontecendo há muito tempo. Então, quando o corpo ele tenta se adaptar, mas só que chega uma hora que ele não aguenta mais, ele começa a dar sinais que são essas dores. Então, alguns movimentos que podem ser realizados no dia a dia, que vai minimizar que essas dores possam aparecer, seria no caso de, até no escritório, o dono de casa ter que movimentar algum objeto numa gaveta embaixo, arrumar uma gaveta. Geralmente a gente não flexiona os joelhos, a gente inclina o tronco, flexiona, e quando a gente flexiona, toda a tensão vai para a região lombar. Então, se a pessoa tem a musculatura fraca dessa região, que a musculatura do transverso abdominal, que às vezes na academia a gente fortalece muito o reto abdominal e não fortalece o transverso, essa musculatura do transverso junto com a musculatura profunda da coluna que vai proteger a coluna. Então o ideal seria o quê? Quando a gente for pegar um objeto no chão, contrair a musculatura do abdômen e flexionar o joelho, porque vai servir de movimento de alavanca, que aí distribui a sobrecarga articular. Então quando for manusear às vezes alguma gaveta de roupa, alguma coisa que tem que abaixar... Aí um objeto também é importante. É importante. Também. Vamos supor, no caso aqui, arrumar alguma gaveta. Colocar um banquinho, você vai ficar muito tempo, flexiona, vai tirar a sobrecarga da coluna, vai aliviar. Ao invés de flexionar o tronco. Varrer, o que é importante, às vezes, passar o rodo, a vassoura, o cabo da vassoura. Às vezes, um cabo da vassoura muito pequeno, isso aí vai fazer com que você incline o tronco para frente. Essa inclinação vai sobrecarregar a coluna, a musculatura da coluna, e ela vai ficar rígida, vai dar aquele desconforto. Então, o ideal seria o quê? Ter um cabo mais longo e ficar com a coluna ereta. E quando for fazer o movimento, girar todo o corpo, não girar só o tronco, porque aí também vai sobrecarregar a região da coluna. No caso da pia, lavar louça, lavar roupa, passar uma roupa, então às vezes você está o tanque é muito baixo, aí acaba inclinando muito para frente, ideal seria o que? Adaptar de acordo com o cotidiano de cada um. Passar roupa, o ideal seria a tábua de passar roupa ser da altura da cintura, porque se estiver muito alto o ombro vai ficar elevado, pode ter um movimento repetitivo, dar problema no ombro, no cotovelo, no punho. Se estiver muito baixo, a gente acaba inclinando. Se estiver muito baixo, inclina. O ideal seria ter, para quem vai fazer uma comida, lavar uma louça, passar roupa, ter um apoio para ficar flexionando o pé, mudando, que isso tira a sobrecarga da coluna. Se for que limpar às vezes embaixo de algum armário, vai inclinar, sobrecarrega toda a região da coluna lombar. Então o ideal é flexionar o joelho e de uma forma com a postura mais alinhada, tirar ou limpar o objeto que ela deseja. O que ocorre muito também, às vezes o dono de casa fala assim, eu fui empurrar um sofá, eu fui erguer o sofá para colocar um tapete, aí trava a coluna. Então o ideal seria ter a ajuda de alguém, não flexionar e puxar, então, flexionar o tronco, então, dobrar o joelho, erguer o sofá, mas sempre, se possível, com a ajuda de alguém. Então são pequenos movimentos que tem que ter uma adaptação correta que vai diminuir o risco de ter essas lesões. Bom, agora vamos sair dos afazeres domésticos e vamos dizer assim, para a melhor hora realmente, né? Quando a gente deita
ou levanta da cama, a gente também tem que ter uma preocupação, né? Mas isso a gente vai explicar no próximo bloco. Eu já vou colocar aqui para você de casa visualizar um pouquinho mais sobre o nosso bate-papo, que vai acontecer logo depois do intervalo. Lembrando que você de casa já pode enviar as suas perguntas através do nosso WhatsApp, pelo número 92, código de Manaus, 8111-4512. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá!